Muito bem, meus amores, estamos aqui de volta para falar talvez do conteúdo mais impressionante, mais arrebatador e mais, memorável que a Netflix lançou até agora, nesse ano de 2020. Estamos aqui para falar de Last Dance. What time is it? Our mentality was to go out and win at any cost. Jordan is the most talented player in the NBA by far. The show of the 90s, the team of the 90s. How you doing? Whenever they speak Michael Jordan, they should speak Scottie Pippen. We created an image that people want to live up to. I think that's all you can hope for. Muito bem, meu nome é Magic Samson e eu estou aqui com Cunhote Pippen. E aí, Cunhote? Olá, pessoal, tudo bom? Eu queria agradecer aí pela última dança de Michael Jordan e já quero a segunda temporada, hein? Como se fosse ficção. Cara, estamos aqui também com um convidado bastante polêmico, né? Um cara que causa por onde passa, um cara cheio de piercings, tatuagens e namoradas famosas. Estamos falando dele, Dennis Rodman. E aí, Magic Samson, Cunhote Pippen, cara, obrigado pelo convite, viu? Tô muito feliz de poder participar desse capítulo especial, Senta que lá vem spoiler, porque, que nem se colocou no começo aí, Samson, uma baita série e concorre, cara, com a melhor do ano, acho. Vamos esperar, né? Tá longe o final do ano, né? Mas poderosa. Tá longe, mas tá perto, né, cara? Já que a gente tá aqui em maio, vivendo um feriado aí de Corpus Christi, junto com o Dia da Consciência Negra, junto com o Dia da Constituição e junto com o Natal e também o Dia das Crianças, mas não tem problema, porque estamos aqui para falar de arremesso final, meus amigos. E antes disso, um recadinho, né, Cunhote? Então, pessoal, nossas redes sociais continuam lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Spotify, no Deezer. E lembrando que para seguir lá no Spotify, basta digitar Senta que lá vem spoiler, você seguir ali através do botãozinho. Os episódios eles vão sempre aparecer para você semanalmente, então você não vai perder nenhum episódio, assim como no Deezer, assim como no Apple Podcasts, também no Google Podcasts, em todas as ferramentas que suportam e aceitam podcasts, não é, Sansa? É isso aí, Pippen. Eu vou falar para você que a gente está tão popular nesse esporte, cara, que se você escrever se você digitar apenas Senta no Spotify, o que lá vem spoiler já vem direto e você cai de cara e cai bonito e vem com a gente para esse podcast gostosíssimo que a gente tem aqui. Olha, gente, aliás, estamos prestes a completar um ano de Senta que lá vem spoiler com um episódio mais do que especial. Aliás, todos os próximos episódios farão parte da nossa comemoração de um ano SQLDS. E fica aqui nossos agradecimentos a todos os amigos, nossos apoiadores, né? E a família Senta que lá vem spoiler. Sem você, nada disso seria possível. Senta que lá vem spoiler. Muito bem, minha gente. Para a gente falar de arremesso final, é legal a gente entender aonde a gente está pisando, né? Estamos falando de uma produção original ESPN, né? Numa parceria com a Netflix, entrando mais como um papel de distribuição aqui, uma distribuição global. E nós tivemos mais de 6 milhões de telespectadores no episódio de estreia, minha gente, nos Estados Unidos, um recorde para uma produção documental da ESPN, né? A ESPN tem uma tradição já de longo tempo em documentários e séries documentais, né, dentro dos esportes, que é a especialidade dos caras. Então, na série 30 for 30, por exemplo, a gente teve The Two School Bars, né, a história do traficante e do jogador, como vocês vão se lembrar, da seleção colombiana na Copa de 1994. The Price of Gold, a história da Tonya Harding, que virou filme com a Margot Robbie, aliás, um excelente filme, como tudo que a Margot Robbie faz. One Night in Vegas, minha gente, a história da última noite da vida do rapper Tupac Shakur. Antes de ser assassinado, estava onde? Numa luta do Mike Tyson, entre muitos e muitos outros. Vocês têm a tradição de acompanhar
esses documentários esportivos? Pradman, conta pra gente. Ô, Magic Sanson, eu estava conversando aqui com o Coyote Pippen no começo do nosso bate-papo, que acho que tem poucas séries tão importantes quanto o 30 for 30 da ESPN. Digo, na parte de comentários esportivos, né? Você citou alguns 3, 4 aí que são muito bons e muito marcantes, né? O do Tupac é muito marcante. Eu mesmo tenho alguns que eu gosto muito e eu até separei aqui para a gente poder conversar sobre eles um pouquinho. Ainda relacionado ao The Last Dance, teve um episódio do 30 for 30 que é de 2010, mais ou menos, 2011, que chama Jordan Rides the Bus, que conta um pouquinho da história dele ter largado o basquete, né, e ter ido jogar na Minor League de Baseball dos Estados Unidos, né, que era um sonho e tinha muito a ver com a história do pai dele, né, então também já tem um pedacinho ali dessa história que conta na Última Dança, né, nesse documentário da Netflix, e teve um outro também que é muito bacana, e aí tem a ver com o esporte, obviamente, mas tem a ver também com a parte social, né, que é o Straight Out of LA, que conta um pouco da relação dos riders com a base de fãs que eles têm na Califórnia, onde eles são baseados. Então é impressionante como o 30 for 30 tem essa conexão com a história do esporte, e não é à toa, né, não é à toa que o The Last Dance, ou A Última Dança, tem uma base muito forte e conta de maneira tão exemplar a história do Michael Jordan. Não é não, Coyote Pippen? Cara, então, eu acho que todos esses documentários que você citou aí são ultra importantes. Eu assisti bem poucos desses, sabe? Eu não sou um cara que costuma assistir documentários de esporte, né, em geral. Eu não sou muito um cara, vamos lá, o cara mais antenado em esporte. Né? Eu gosto muito, muito de Fórmula 1, né? É meio mais a minha praia ali. Mas vou dizer para vocês que, inclusive, eu estou aqui bastante empolgado hoje falando sobre The Last Dance, denota uma qualidade imensa desse documentário e impactar pessoas que também não estão, no momento, muito ligadas ao basquete. Né? Então, ele transcende muito isso. É um belo storytelling, você não precisa ser fã de basquete para amar tudo que está ali. Agora, sobre a questão da audiência, o estouro que está acontecendo, né? Que aconteceu na ESPN, eu acho que, pelo menos para mim, funcionou dessa forma. O primeiro episódio, acho que 5 minutos iniciais, eles têm um efeito ali inacreditável, né? Os primeiros 5 minutos, o que é isso? Peraí. E eles começam a construir aquele primeiro episódio com aquela chuva de enterradas do Jordan, tocando hip hop anos 90 ao fundo. Cara, quem assistiu, na época, jogos e via depois no Globo Esporte, ou em outro programa qualquer, as sextas que rolaram no jogo do Chicago Bulls, ouvindo o hip hop da década de 90, aquilo tem um efeito impressionante, né? Então, eu tô até agora chocado com tudo que eu vi nesse documentário. Inclusive, em poucos documentários, ou em poucos programas da Netflix, eu vi a repercussão que ainda acontece no Twitter. Se você digitar lá The Last Dance, ou mesmo Arremesso Final, que nome, né, gente? Que diminui demais essa obra, né? Arremesso Final. Eu acho que é muito para baixo comparado a The Last Dance. Mas se você digita os dois nomes lá no Twitter, é impressionante o quanto as pessoas ficam chocadas com a qualidade desse documentário. Opa, obrigado aqui pela assistência, Pippen. Cara, eu vi muito nesse documentário, cada episódio como se fosse uma partida de basquete, velho. Aquela coisa, começa já emocionante, então a torcida, né, ouriçada pelo jogo, pelos atletas, por tudo que está acontecendo lá. No meio, ele dá uma acalmada, ele conta, né, ele volta no tempo, a gente tem aquela timeline muito fácil de entender quando o tempo vai para frente e para trás, até bastante didático, né, porque ele precisa ser universal. E no final é aquela coisa, cara, de você perder o fôlego, porque ele sempre dá um jeito de no finalzinho ser aquele último lance, aquele cronômetro mágico do basquete, onde 5, 4, 3, 2, até 1 segundo pode fazer total diferença. Então, acho que o cliffhanger que eles usam de um episódio para o outro é coisa de gênio, é extremamente bem feito. E quantos personagens, né, gente? Eu tava vendo, a gente mata a saudade de tantos personagens, a gente vê no futebol, né, que é o esporte mais popular do mundo, Messi ou Cristiano Ronaldo? Talvez Neymar?
E a gente tinha, nos anos 80 e 90, Michael Jordan, Dennis Rodman, Scott Pippen, o treinador Phil Jackson, né, o Steve Kerr, John Stockton, Reggie Miller, Karl Malone, Clyde Drexler, Charles Barkley, Larry Bird, já no final da carreira dele, Magic Johnson e tantos outros. Eu acho que é algo, talvez, incomparável na história com qualquer outro esporte, você ter tantas estrelas de tanto calibre ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa série, ela mais do que contar com estrelas, ela conta com personagens, né? Ela vai aprofunda em cada um daqueles. Então, a edição, né, como eu estava conversando aqui com o Prada antes de a gente gravar, a edição ela é muito bem feita e sabe construir no momento certo como era o background desses heróis, né, quem eram eles. Porque uma coisa a gente vê esses caras atuando em campo, né, você não importa, lógico, você está torcendo por eles, mas uma coisa é você conhecer que eles atuam daquela forma em campo, por que eles têm contratos daquela forma em campo, por que eles são tão persistentes. Eu acho que, para mim, isso foi vital. O que você achou, Prado? Olha, Cunhete Pippen, eu concordo contigo e vou além também. Eu acho que é uma mistura rara aí de grandes personagens, roteirização, edição e trilha sonora. Obviamente que tudo isso junto, sem grandes personagens, não adianta, não acontece, não funciona. Mas existem alguns personagens ali que acho que, não sei se alguém aqui já leu o livro do Phil Jackson, acho que tem 2 ou 3 livros dele, acho que foi o Sansa até que recomendou, né? O personagem que é o Phil Jackson, não só como técnico, nós vamos até falar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Mas como pessoa mesmo, a história de vida dele. A gente pode falar o mesmo sobre Steve Kerr, também nós vamos falar um pouco mais dele aqui para frente. O quão importante ele foi e a história de vida dele também, que poucas pessoas sabem, né? O Reggie Miller, né, que foi novatão e enfrentou o Jordan quando o Jordan estava crescendo, né? O John Stockton, que é um dos maiores nomes da história do basquete mundial e que infelizmente nunca teve a chance de ganhar o título de NBA, sempre bateu na trave. O próprio Karl Malone, que tem um dos melhores nomes de jogadores da história, coitado, também bateu na trave, não ganhou. Cara, são grandíssimos personagens que, de novo, transformados em pessoas de carne e osso. Né? Eu acho que tem uma pessoa aqui que a gente acabou não colocando na pauta, mas que vale a pena a gente citar, que é o Horace Grant, que é aquele cara que jogava de óculos, e que ele era o cara que disseram que ele foi o dedo duro do livro The Jordan Rules, né? Que causou uma grande polêmica na época, porque dizia e mostrava o quão escroto, o quão bulinador poderia ser o Michael Jordan, só que isso naquela época, era quase uma heresia, né? Então, assim, o próprio Horace Grant, que não gostou como foi colocado dentro da série, né? Mas é isso, é a vida real, né? O Larry Bird também, aliás, foi bizarríssimo ver, super mais velho agora, no documentário, como ele tem virado uma figura bem pitoresca, fisicamente dizendo, aquele nariz, em algum momento, ia acabar se destacando, né? Muito. Tem jeito, né, cara? Mas é isso, cara. Essa série tem essa capacidade de aproximar a gente de personagens que nós vimos na TV na década de 90, né? E a gente era moleque, bem ou mal, moleque adolescente. Então a gente tinha uma visão de esportistas, de super-heróis até, porque aquilo era absurdo, né? E hoje a gente revê aquelas cenas como pessoas comuns, né? Como pessoas que também têm histórias por trás e passaram por perrengues, como toda grande geração passa, né? Cara, uma mamadeira de nostalgia, velho. Eu defini assim, quando eu troquei ideia com o Cunha, falei, cara, excelente termo. Você precisa ver arremesso final, uma mamadeira de nostalgia que você não quer largar, velho. Você começa ali, você não quer largar, porque são muitos momentos, né? Então o Pradman falou muito bem aí do lance da trilha sonora, cara, porque a trilha sonora, além dela ser fantástica para pontuar a série, ela traz todo o hip hop dos anos 90, como o Cunha aqui falou também. Ela traz o que o próprio Jordan, que os jogadores estavam ouvindo nos seus fones, ela traz pra gente enquanto a gente assiste. Então, cara, trabalho de arte, trabalho de edição, trabalho de pesquisa, quanta gente
eles conseguiram entrevistar aqui, né? Quantas histórias dentro de histórias são contadas, né? Dá para você tirar vários livros e várias pequenas séries e pequenos docs dessa grande série aqui. Mas eu ia falar justamente para vocês, né? O próprio Michael Jordan, né? Que o Bradman falou aqui, que era um cara que fazia muito bullying, que era um cara que pegava pesado, que ele queria que os outros atingissem o altíssimo nível dele, a ponto de se chamar de Jesus Negro, né? É uma coisa até interessante em determinado momento da série. A gente pode falar do bad boy Dennis Rodman, que depois de assistir a série, eu, cara, gostei ainda mais do que eu já gostava dele. E a gente pode falar aqui também, né, gente, do Jerry Krause, cara, o gordinho Jerry Krause, também conhecido como o Maia da Câmara, né, o Maia da NBA. Olha, o Jerry Krause, cara, ele é um cara bastante controverso. Cara, a história aí do o Jerry Krause, cara, tem todo aquele background, né, como tudo que aconteceu com ele na escola. Sempre foi o cara ali mais gordinho, mais baixinho, né? E era bizarro, porque em vários momentos aí do documentário, a gente vê o Jordan do lado dele, né? Nem só o Jordan, o Phil Jackson do lado dele. É impressionante, é aí que você vê a grande diferença de altura que tinha. Então, eu imagino que para falar com esses caras, ele tinha que ficar levantando a cabeça. Imagina, né, o quanto isso causa para uma pessoa, né? No cinema a gente tem isso, né? A câmera, quando ela está por baixo, olha para alguém, bota aquele ângulo de baixo para cima, ela quer mostrar que aquele personagem ele está impondo alguma coisa. Então ele devia sentir isso na vida dele inteira no meio daqueles caras. Então é um cara que era durão pra caramba, né? Era um baita, né, diretor ali do time e tudo, né? A gente pode sim dar grandes méritos a ele, né? Me parecia um cara polêmico. Mas eu acho que ele ficava, né? Eu acho que o que mais estragava ele era essa coisa de reforçar o trabalho da diretoria e da instituição acima do time, né? Mesmo quando ele não queria dizer isso, sem querer, você conseguia ler isso nos discursos dele, né? Especialmente a gente que está vendo o documentário, né? Tá ouvindo a história dele, e aí você ouve ele no discurso assim, porra, calma aí, cara, não é bem assim. Aí ele começa a dizer que a imprensa tem falas fora de contexto dele. Não é, o Pradman, já que você é o cara aí. Mas só deixa eu fazer essa assistência pro Pradman, que eu vou dar para você, Denis. Cara, quando a gente vê no futebol hoje, os torcedores de futebol falam assim, cara, o Corinthians está acima de qualquer jogador, o Palmeiras está acima de qualquer jogador, a instituição Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. E quando a gente ouve isso da boca do Jerry Krause, né, nos anos 80 e 90, era um crime. É como se ele fosse um grande vilão e quem tivesse que comandar fosse o Jordan, Rodman, Pippen e companhia ilimitada, Grant, B.J. Armstrong. O que você acha disso, Denis? O Magic Sansa, eu concordo contigo. Eu vou fazer aqui o advogado do diabo um pouquinho aí. O Jerry Krause, acho que se não é um dos, cara, sinto muito, é o maior nome da franquia Chicago Bulls. Eu acho que o falecido, né, Jerry Krause, ele foi um dos responsáveis, ou seja, foi o responsável por conseguir montar esse time. O Jordan ficou bons anos no Chicago Bulls jogando, sendo o destaque do time, sendo o cestinha do time, e não ganhava nada. Até a hora que o Jerry Krause chega e fala, cara, a gente precisa ter uma equipe de apoio para você, senão não adianta, então vamos trazer os caras. E ele que monta o time. No momento em que as estatísticas, né, elas eram importantes, mas não tinham o espaço que tem hoje, e ele é um cara que tinha um olho muito bom para jogador. Então, assim, eu lembro que na época tinha um debate, uma polêmica em torno do papel dele, que bem lembrou aí o Coyote Pippen, que ele fugia muito do padrão físico, né, do esporte, muito baixinho, muito gordinho, sofria bullying dos jogadores, né, isso fica bem claro na série. Eu acho que se ele teve um erro ali, um pecado, eu acho que foi a empáfia tomou conta dele. O ego tomou conta dele no final, né? Fica muito claro que o The Last Dance virou The Last Dance por causa do Jerry Krause, né? O Senta Que Lá Vem Spoiler tem esse nome porque nós vamos contar aqui. No último capítulo, fica muito claro para todos os jogadores e o técnico Phil Jackson que dava para ir mais. Eu não acho, eu vou dizer duas coisas.
Primeiro que eu não acho que aquele time teria possibilidades de ir adiante como campeão. Eu acho que ele poderia fazer teria boas campanhas, mas não um campeão, porque 97 e 98, e aí a próxima temporada, 98 e 99, é uma passagem de bastão de uma temporada para outra. Tinham grandes jogadores surgindo já há alguns anos, que estavam já chegando no seu auge, né? E a maioria dos times dos Bulls já estava na descendente, já era muito claro. Penso eu que o Jerry Krause, cara, o grande vilão pintado aqui na série, teve um olho clínico, cara, teve um olho muito bom. E esse último ano, cara, esse Last Dance concedido ao Phil Jackson, e que o Phil Jackson agradece no estádio, né? O pessoal vai, o Jerry Krause, né? Todo mundo precisa de um vilão. Mas o Phil Jackson agradece, porque é a sensação de última dança que dá a garra para o time fazer tudo que ele fez, sabe? Que dá ao Jordan cansado a possibilidade de jogar minutos e minutos, passando mal, com uma pizza na barriga, todo cheio de caganeira, e na quadra se superar. Ou do próprio Pippen, seu xará, Cunhote, tá com as costas toda fodida e receber massagem, choquinhos para melhorar por 5 minutos e depois voltar para a quadra. Acho que a sensação de Last Dance proporcionada pelo Krause faz com que o time vá e supere todos os limites para conquistar esse último título, coisa que, acredito eu, não aconteceria sem isso. Uma coisa está ligada à outra. Você tem toda a razão. Acho que se não tivesse avisado ali que seria a última temporada, talvez a gente não tivesse esse documentário maravilhoso, talvez não tivesse essa garra toda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a conquista do 6º título poderia ter dado o direito para que esses jogadores pudessem tentar mais uma vez. Eles jogaram como se fosse um Last Dance, mas eu ainda acho que na cabeça deles poderiam ter ido para mais uma dança, e podia ser chamada como a One More Dance, o próximo ano, pelo Phil Jackson, o livro dele, sabe? Olha, Denis, por falar em Jordan, cara, é quase impossível a gente assistir a série, lembrar de Chicago Bulls, sem colocar uma lupa enorme no Michael Jordan, nas suas ações, nas suas reações, entender como ele funcionava, entender suas motivações, a relação com a família, a relação com os pais, com os irmãos, com os seguranças, com os jogadores, né? Com os jogadores que claramente não gostavam e que eram rivais, né? E o próprio Michael Jordan do documentário, já mais velho, o olhar dele, né, gente? Então ele tá ali na mesinha, um uísque de um lado, charuto, que ele não larga esse charuto. Ele e o Sylvester Stallone pode concorrer, quem gosta mais de charuto aí. E aquele olhar competitivo até hoje, né? Você vê no olhar dele a fúria, a competitividade, o quanto é um cara que sempre levou isso ao mais extremo dos limites, né? E eu queria perguntar aqui pro Pippen, cara, que foi um puta parceiro dele aí, por praticamente toda a carreira dele no Chicago Bulls, conquistando esses 6 campeonatos, né? São 2 tricampeonatos, é legal lembrar que os Bulls ganharam 6 títulos em 8 temporadas. Se o Jordan, cara, tudo que ele fez faz parte da competitividade que a gente já viu em Ayrton Senna, Michael Schumacher, mais recentemente em Messi e Cristiano Ronaldo, ou ele realmente passava dos limites às vezes? Cunhote? Cara, olha aí, eu vou até lançar o meu bordão. Rapaz, tenso. Cara, a gente vê, né, muito claro ali que o Jordan, ele é um cara que, inclusive essa frase que eu vou falar aqui está lá no documentário, ele precisava só de um palete de fósforos para causar um incêndio, né? Então ele se alimentava de polêmicas, de quando alguém provocava ele só precisava de que algo desse errado para que ele fizesse aquilo dar certo, né? Então ele é altamente competitivo. Eu estava até comentando aqui com o nosso amigo Prada aqui, e nas viagens, né, inclusive de cidade para jogar, eles ficavam jogando cartas e apostando lá atrás. Então, a competição ela não acabava nem fora da quadra, né? Agora, o que você levantou aí, Magic Johnson, se ele passava do ponto ou não, por vários momentos eu tinha uma desconstrução da imagem do Jordan, e aí depois eu olhava, não, por conta disso que ele está fazendo, que os caras estão ali reagindo, e às vezes eles nem sabiam que eles eram capazes de fazer o que eles faziam logo na sequência. E aí, inclusive, cara, me veio em vários momentos aí do documentário o Whiplash,
também, por conta do professor lá de música, né? A forma como ele forçava e fazia com que os alunos fossem além, né? Então, eu acho que o Jordan, cara, eu acho que a gente vê o lado humano dele, muito embora ele reprimisse muito os sentimentos dele, né? Inclusive, tem várias menções no documentário que colocam, se ele mostrasse que ele era um cara legal, talvez ele não conseguisse exercer a liderança, né? Então, ele falava que ele não poderia ser tão legal assim. Ele tinha que ser duro para conseguir o respeito daquelas pessoas e o time conseguir crescer e jogar com ele para que os campeonatos viessem, né? Eles chegaram onde chegaram porque o Jordan foi o que foi durante aquelas temporadas todas com eles, porque só daquela maneira ele conseguia extrair o melhor de todo mundo, né? Ele transformou jogadores medianos em jogadores de destaque, não porque os caras eram sensacionais, mas porque o Jordan sabia provocar isso neles, né? Esse comportamento competitivo, obsessivo do Jordan, né, é o que faz com que as pessoas cheguem mais longe, né? Você citou, é um dos meus filmes preferidos da vida, o Whiplash. O professor, ele tem um comportamento tão escroto quanto o Jordan tem com os novatos, por exemplo, ou com jogadores até muito bons, né, provocando, usando, não sei se de forma inconsciente, mas usando estratégias psicológicas, né, para poder tirar o melhor de todos eles. O que não faz com que o Jordan seja menos mimado, né, onde tudo tinha que ser do jeito dele, onde só porque ele era o astro tinha que ser da forma que ele queria. E isso fica muito claro, inclusive, para mim, no The Last Dance, nas entrevistas, que foi que o Magic Johnson citou aqui agora, né, que ele estava lá tomando o esquinho dele com o charuto dele, o sorriso de canto de boca, quando ele vai contar uma história, quando ele vai falar que foi ele que fez, ele que comentou, ele que eu, cara, né, existe uma personalidade, né, quase que egoísta ali, mas é o Jordan. Então você acaba adquirindo, entre aspas, aqui, eu estou fazendo sinal aqui para o pessoal, esse direito para ser, né, para ter esse tipo de personalidade. Cara, eu acho que o equilíbrio é a coisa mais importante na vida e em qualquer esporte também, né, cara? Então eu vi muito, eu já tinha uma ideia disso acompanhando a NBA, inclusive eu assistia com meu irmão Gui, um abraço enorme para você que tá ouvindo a gente. Aí da Espanha, cara, que saudade de você quando a gente assistia na Band, o Luciano do Vale narrando, já altas horas, né, porque pra criancinha 10h30, 11, mano, é madrugada, e a gente tava lá assistindo os Bulls do Jordan e companhia. Mas, gente, eu acho que o Phil Jackson, cara, era o cara que dava esse equilíbrio ao Chicago Bulls, cara. Ele era um cara muito ponderado, muito inteligente, estudioso, aparentemente tranquilo. A gente vê que ele não era tão tranquilo assim, né? Que legal que foi ver o Phil Jackson jogando basquete universitário quando ele era mais jovem, né? Você vê que ele tem altura, tem até um certo porte e tudo mais, mas eu não sabia que ele era jogador profissional, até bom, né? Porque eu imaginava, e até bom para a fisionomia dele, que não tem cara de cara que joga basquete, mas ele trazia um equilíbrio para aquele grupo, né, cara? O jeito dele lidar com o Rodman, com o Michael Jordan, com os jogadores novos, as palestras dele, né? O jeito meio Steve Jobs dele de se movimentar e de trazer filosofias até dos índios americanos, cara, nativos. Que coisa linda ouvir isso no documentário. Eu acho que é muito enriquecedor essa figura e ele acabava equilibrando esse time, né, Cunhote? Poxa, cara, foi uma baita surpresa realmente conhecer esse lado aí do Phil Jackson. Era um cara zen, acima de tudo, né? Como você falou, ele tinha desde pequeno aí uma ligação aí com indígenas. E ele também seguia muitos preceitos budistas, né? Você vê em vários momentos ele falando sobre isso. E também foi legal ver um lado mais radical dele ali. Inclusive tem um livro, não sei se é dele, de autoria dele, não sei. Alguém escreveu um livro onde ele fala sobre efeitos de LSD, alguma coisa do tipo. Então, era um hippie, né? Vamos colocar. Eu acho que o Phil Jackson ele era um hippie. Até nisso ele era parecido com o Steve Jobs aí, que você acabou de citar, Magic Johnson. Então, e é um cara, que ele conseguiu uma união do grupo ali como poucos, né? Eu acho que a forma como ele ouvia os jogadores, né? Eu acho que ele não via só como peças ali num tabuleiro. Ele via como seres humanos, além de tudo, né? Então, essa peça
foi um dos elementos ali principais para tornar o Bulls a lenda, né? Aquele time lá, a lenda que a gente conhece hoje. Agora, foi uma baita surpresa também ver também esse cara jogando. Eu ficava tentando fazer comparativo do rosto dele hoje com aquele jogador lá atrás, assim, caramba, peraí, como assim, cara? Parece que fizeram uma montagem. Eu jamais imaginava que ele jogava basquete também. Para mim era só um técnico ali, um cara que tinha começado a carreira como técnico mesmo, mas foi uma baita surpresa, né? Que grande cara é esse, não? Olha, conhece, Pippen, o Phil Jackson, eu acho que ele é a personificação desse equilíbrio que o Magic Johnson acabou de falar. O cara que era psicólogo, né, na Carolina do Norte, foi hippie, nunca negou o uso de entorpecentes, né, usava culturas que não eram comuns naquela época para poder treinar equipes. Aliás, sendo muito honesto aqui, né, a cultura americana sempre ignorou a cultura índia. Então, foi uma novidade para mim também. Eu não sabia disso, que ele tinha usado isso durante a carreira dele. Mas a verdade é que o Phil Jackson, ele foi um cara que, ganhou 2 vezes como jogador, né? NBA, ganhou 11 vezes como técnico, foi técnico do ano muitas vezes, treinou All-Stars. É um cara que tem uma carreira absurda, e não só como jogador, mas como técnico. E na história do basquete, como um todo, a gente pensar, ele foi campeão pelo Knicks, que é uma das maiores franquias da NBA, pelos Bulls, que, vamos ser honestos aqui, foi muito grande na década de 90, mas que desde então tem enfrentado dificuldades de administração, na própria cidade mesmo, questões econômicas, acabou perdendo um pouco de brilho, né? Uma cidade que era acostumada por ter fábricas e um povo muito operário, mas agora, enfim, enfrenta uma recessão econômica de anos, tem até diminuído a população por lá. E campeão pelos Lakers, né, cara? Você para pra pensar, o cara foi campeão por 3 das maiores franquias que a NBA conheceu, né? E tudo isso sem perder a sua essência. Lembrar aqui também que ele foi o cara responsável por começar a colocar a bola na mão do time, né? A filosofia dele era que o time jogasse, né, junto com o Michael Jordan. Os técnicos anteriores ali, a filosofia, o técnico anterior, a filosofia era o Jordan, né, e um time somente para dar suporte. Por mais que o Bulls ele ainda operasse, né, nesse modelo, né, em alguns momentos, o Phil Jackson ele trazia essa integração e começou, né, a trabalhar o Jordan mais como esse cara de equipe, que era até uma frustração do próprio Jordan, né, cara? O Magic Johnson era o cara que ganhava junto com o time. O Jordan era conhecido como o cara que ganhava sozinho ou não trazia títulos para o clube, né? E voltando aqui, cara, por falar de coadjuvantes que fazem as estrelas brilharem, é muito importante, cara, numa cultura que privilegia sempre o número 1, né? Poucas vezes a gente lembra o segundo, o terceiro colocado. Quem foi o melhor do mundo em 2020, 2019, 2018, 2017? A gente vai lembrar. O segundo colocado, o terceiro, o quarto, poucas vezes a gente vai lembrar. Então, nos Bulls, cara, a série mostra muito bem como a gente tinha jogadores que faziam ou um trabalho sujo, ou um trabalho mais complicado de abrir espaço, de dar opção de jogada, né, dentro da estratégia do Phil Jackson, como fizeram o Scott Pippen e o Dennis Rodman, né, velho? Dando toco, pegando rebote, brigando lá atrás pro Jordan poder brilhar. Queria que vocês falassem um pouquinho da importância, principalmente desses 2 jogadores, e depois a gente entra nos demais, entre aspas, coadjuvantes de luxo aí. Cara, para mim, Dennis Rodman, ele tá muito ligado à época que a MTV chegou no Brasil. E muita coisa do que o Rodman fazia, quando ele estava lá namorando com a Madonna, vazava para MTV. Aí virava matéria musical, também era uma maluquice. Ele era um cara da cultura pop, o Rodman. E o que é legal que essa série traz, e aí é uma coisa que você falou lá no início aí também do episódio, sobre o Rodman, cara, ele era um cara muito humilde, né, de onde ele veio, né? O cara foi expulso de casa aos 18 anos de idade, morou, acho que foi 2 anos na rua, uma coisa assim, e quase se envolvendo aí com drogas e tal. E, cara, quando a gente tem aquela fase onde o Scott Pippen, ele ficou fora, né, do time por um tempo, o Rodman, ele cresceu, né, dentro do time. Isso foi uma coisa muito legal, cara, muito legal.
ele começou a se sentir mais relevante do que ele era, né? E aí, quando o Pippen volta, ele fica mal, né? Aí ele começa de novo a precisar, né, daquelas válvulas de escape que ele tinha, seja indo para Las Vegas ou simplesmente indo lá com o Hulk Hogan, né, em lutas livres, lá participar. E aí, de novo, como a gente estava falando aqui do Phil Jackson, mérito do Phil Jackson de entender que ele precisava dessas válvulas de escape para que ele voltasse a ter a melhor performance dele, né? Porque se a gente tivesse, talvez, um técnico tradicional que não tivesse essa visão aí mais zen da coisa, né, da cultura, dessa mente mais ampla aí do Phil Jackson, talvez o Rodman ele tivesse sido cortado bem antes do que ele foi, né? O Rodman, acho que ele saiu lá em 98, lá ele já foi liberado, mas se não tivesse um Phil Jackson ali, talvez a gente não tivesse Dennis Rodman. Talvez a Madonna nem tivesse conhecido o Dennis Rodman. Cara, eu sou capaz de dizer que nenhum outro treinador no mundo, em nenhuma época, aceitaria um cara tão errático e tão problemático, só que consciente de que ele poderia dar o melhor em quadra, né, Pradman? A gente não pode esquecer que o Rodman, ele foi campeão da NBA, né? 2 vezes antes do Michael Jordan. Então ele chega, né? Ele sai do Detroit Pistons, né? Que eram os bad boys da NBA, né? Um time físico, bruto, violento, ficou conhecido por isso mesmo. Para chegar no Chicago Bulls que precisava, cara, de alguém como ele, né? O Magic Suns aqui tá me apontando, e é verdade, né? Um time do Detroit Pistons que tinha o Isaiah Thomas, que se não entra na liga de Magic Johnson, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, tá logo abaixo. Tá logo abaixo, se não estiver ali próximo, né? Mas o Dennis Rodman é um cara que teve a camisa aposentada pelo Detroit Pistons, né? É uma das maiores honrarias que um jogador de basquete pode ter hoje nos Estados Unidos em termos de homenagem, né? E isso só do Rodman, né? Se a gente fala do Pippen, cara, aí que a gente começa a lembrar mesmo que é um cara que, assim, eu costumo brincar, Sansa, apesar de você estar vacareando meu Santos, né, que o Pippen é o Coutinho do Pelé, entendeu? O Pippen é o Coutinho do Jordan. O Coutinho ficava puto, cara, porque diziam que tudo era o Pelé, tudo era o Pelé, tudo era o Pelé. Só que sem Coutinho não tinha Pelé, cara. E sem Pippen não teria Jordan. Né? O Pippen também, cara, 7 vezes jogou o All-Star Games, ganhou 6 vezes junto com o Jordan, foi MVP de All-Star Game, era um monstro, cara. Era um puta jogador que sofreu não só por causa dessa questão de ele estar sempre próximo do Jordan, mas porque assinou um contrato ruim no começo da carreira, e isso na época tinha sido falado, e lembrou bem a Última Dança. É um cara que jogou durante anos, ganhando menos do que alguns novatos que entravam na NBA, sabe? Pelo contrato ruim, pelo medo de ficar sem dinheiro, medo de se machucar, tudo, sabe? Então, são 2 caras que, para mim, assim, era a tríade do Chicago Bulls mesmo. O Coyote Pippen lembrou muito bem aí dos episódios românticos, né, do Dennis Rodman. A gente era moleque, a gente via Madonna, via Carmen Electra, e via um maluco daquele com as 2 e falava, velho, eu vou me tatuar nessa porra, vou furar o nariz aqui, vou pintar o cabelo. Eu pintei de roxo, de verde, não deu certo comigo porque eu tenho 1,69 m. Mas caraca, velho, sabe? É uma puta figura, né, bicho? Cara, foi muito legal porque o Coyote Pippen falou da repercussão que a série tá tendo nas redes sociais, né? E, cara, eu vi muita gente falando, cara, como eu queria ser amigo do Pippen, velho. Porque o Pippen sempre pareceu um cara, gente boa, família. Você vê ele mais velho, o Pippen, cara, ele tem 8 ou 9 filhos, tá? Ele tem 8 ou 9 filhos, é uma galera na casa dele. E ele dando a entrevista, cara, gente como a gente, né? Que puta cara bacana, sincero, honesto. Pô, você deu uma sabotada no time uma época que te deixaram de lado? Eu dei. Aquela voz bem grossa dele assim, eu fiz isso mesmo, me senti desvalorizado. Sansa, que é a voz de Stallone, né? Cara, ele tem aquela voz e tal. E ele abre o coração, ele é sincerão, é um cara que você vê nos olhos dele que é uma pessoa boa, cara. Que se sacrificou pelo time, que foi um Coutinho, como bem falou o Pradman. Aliás, não tem como não lembrar dessa parceria do Coutinho com o Pelé, e temos outras aí no próprio futebol, mas o Pippen e o Jordan, cara, o Pippen estava ciente
de que ele era um número 2 fundamental. E ele aceitava bem a função, né, Cunhade? Cara, é espetacular quando a gente vê o Pippen falando sobre a família dele, né, do episódio ali onde o pai dele teve um derrame. Né, imagina o quanto marcou a vida desse cara. Né, depois o irmão dele, né, que teve também na educação física lá um amigo que caiu por cima dele, o cara ficou paraplégico também. O pai dele, né, ficou paraplégico por conta do derrame. Então, é um outro jogador que teve o basquete ali como elemento para salvar a vida dele, né, para tirar ele daquela situação. Então, a gente tem ali no Pippen um cara que tinha uma frustração, né, continuou, engraçado, no basquete tendo essa frustração, né, porque a mídia não falava dele, e ele tinha as razões internas dele, inclusive de abandonar o time naquele momento, que depois ele chorou admitindo que não deveria ter feito aquilo. Era um cara que guardava muito para dentro, né, os sentimentos dele. E a mídia ficava perguntando, cara, quando é que você vai ganhar um aumento? Quando é que você vai ter o salário equiparado? Ele só falava, a minha hora vai chegar, a minha hora vai chegar. Né? Ele era sempre muito tranquilo com relação a isso. Mas, cara, um cara fiel demais ao time. Dennis Rodman, você quer falar algo para nós aí? E Cunhade, Pippen, você falou bem aí, você contou bem aí do Pippen, porque, cara, ele fez parte daquele time de Barcelona, 92, que foi o melhor time de basquete da história, né? Acho que a gente não vai encontrar um com registro como aquele. Não é qualquer time, né? E quem viu A Última Dança, The Last Dance, eu vou chamar de Última Dança porque o nome que deram em português é muito ruim, cara. Putz, mas enfim. Mas era um time que, cara, era recheado de monstros, né? O Barkley estava começando, mas já era um absurdo. Tinha o Hakeem Olajuwon, que foi draftado junto com o Jordan no mesmo ano que ele também. Você tinha Patrick Ewing também, que era dos Knicks, puta jogador monstro. Cara, só tinham bons jogadores, excelentes jogadores, e ele tava lá. Ele tava lá, cara, ele tava junto. Quer dizer, não é qualquer jogador. E o César falou bem, ele aguentou. Cara, deixei o time na mão uma vez. Deixei, cara. Deixei, acontece. Teve a camisa aposentada pelo Chicago Bulls também, né? E eu acho que o Scott Pippen tem que ter um espaço maior ainda aqui no nosso Senta Que Lá Vem Spoiler de hoje, porque não só foi um monstro e participou ativamente do The Last Dance, como o Scott Pippen, isso aqui faz parte de uma pesquisa que eu fiz antes daqui da gente gravar o nosso episódio de hoje. Cara, Scott Pippen, ele é um habitué de série de TV. Ele apareceu já em ER, em 1996, e apareceu já também em Chicago Fire, em 2015. E ele apareceu também em Lethal Weapon, em 2017, nesse episódio como ele mesmo. Ou seja, cara, Pippen é rei, cara. Pippen é rei. É que o Jordan tá um pouco acima do que ele. Mas é outro personagem absurdo que daria também um outro documentário só sobre ele também. E de tantos coadjuvantes importantes, né, que a série leva a protagonistas em determinados momentos, a gente pode citar o B.J. Armstrong, Horace Grant, que jogava de óculos, né? Acho que foi o primeiro atleta que eu vi jogando de óculos que marcou por causa disso. Depois a gente teve o Davids, né, da seleção holandesa no futebol, entre outros. Eu lembro do croata, o Tony Kukoc, cara. Lembro do Ron Harper, né, o Will Perry, o Luke Longley. Só que uma história em particular, cara, me comoveu demais nessa série, que foi a história do Steve Kerr, cara. O Pradman tá aqui, ele preparou uma pautinha especial para falar do Steve Kerr e a relação desse jogador, cara, que é o branco, né, de olhos azuis, loirinho, enfim, ele perto dos outros parece um cara baixinho, né, dá a impressão que ele tem 1,70 m mais ou menos. Eu até acho que seja bastante mais do que isso. Mas a história dele, da família dele, da forma como ele perde o pai, faz com que ele tenha uma relação completamente atípica e especial com o Michael Jordan, não é não, Denis? Magic Sanson, acho que você pontuou bem demais aqui, cara. O Steve Kerr, pra mim, ele se tivesse um Oscar pro The Last Dance, ele receberia tranquilamente um Oscar de ator coadjuvante aí por essa participação em The Last Dance. Né? E, assim,
como nós somos baixinhos, né, Magic Johnson, a gente não tem muita noção de altura, né? Mas o Steve Kerr, por exemplo, tem 1,91 m, né? Só para você ter uma ideia aí do quão absurdo pode ser a diferença. É uma outra espécie de ser humano que eu costumo brincar, né? Tá num outro apartamento, assim, de ser humano, né? Mas, cara, o Steve Kerr, ele de fato é um baita personagem. Eu vou deixar para o Magic Johnson contar aqui a participação dele na final, quando o Michael Jordan toma a decisão de, enfim, compartilhar com o Steve Kerr um momento importante do jogo. E vou focar em outras coisas aqui do Steve Kerr, porque ele não só foi 5 vezes campeão da NBA, eu vou repetir, ele ganhou uma vez só a menos do que o Jordan, ganhou 5 vezes. E ele não só ganhou 5 vezes, como ele ganhou pelo Chicago Bulls e ganhou pelo San Antonio Spurs também, que foi outra máquina durante uma boa época da NBA também. E não podemos esquecer aqui também que ele foi o cara que, construiu, né, tocou a última dinastia da NBA, do Golden State Warriors, né, 2015, 2017, 2018. Ele é campeão como técnico da NBA, foi técnico do ano em 2016, ganhou competição de 3 pontos, participou também de campeonatos mundiais com a seleção americana, quando só amadores participavam. Ele foi campeão mundial na Espanha também, em 86. Ou seja, ele era um cara que era meio que intrometido no meio do basquete, e pela história que ele teve, e que ele tem, e pela criação que ele teve do pai dele, e eu vou deixar a história do pai dele, a história do pai de Jordan pro Scottie Pippen contar, é que ele foi o único cara que bateu de frente com o Michael Jordan de verdade, né? Que trocou socos com o Michael Jordan, né? E a gente está brincando aqui da altura dele, né? Ele não era muito mais baixo que o Jordan, não. Então ele só não tinha físico, né? Sempre foi magrelinho, cabeçudo. Até hoje ele é assim. Mas ali ele ganhou o respeito do Jordan. Mas antes da gente voltar pro Jordan, eu queria deixar a bola só mais um pouquinho pro Steve Kerr para lembrar de 3 momentos, cara, que me cativaram demais na The Last Dance, cara. O primeiro foi quando eles estão fazendo uns arremessos, cara, no meio da quadra. E o Steve Kerr pega a bola, se vira, faz a posição, faz o arremesso do meio da quadra, dá todo um swag ali, cara. A bola entra de chuá, meu irmão. Praticamente, velho, sei lá quantos metros, quantas jardas tem isso aí. E o cara faz a cesta e ele, cara, ele comemora de um jeito tão na dele, sabe? Tão, porque qualquer coisa que o Michael fazia, ele causava, ele era o rei da balada, ele, cara, era o King of the World. E o Steve Kerr, do jeitinho dele contido, comemorando. O segundo momento, cara, foi quando o documentário é maravilhoso por isso, né? Você fala com as pessoas e você tem a verdade delas acontecendo ali, cara. Então, quando o repórter pergunta para o Kerr sobre a morte do pai dele e a câmera foca na reação dele, né, nos olhos dele, aqueles olhos azuis piscina, né, você vê o quanto ele sentiu, né, quanto aquilo foi doloroso para ele e, de fato, passa a ter um ponto em comum com o Michael Jordan, né. E o terceiro, cara, que é o meu favorito, um dos meus favoritos na série inteira, cara, é quando eles estão ali na quadra, tá faltando poucos segundos para o jogo acabar, possibilidade de mais um título, né? Eu não me lembro agora se era o título geral ou só da Conferência Leste para o Chicago Bulls. E o Michael Jordan ali, praticamente embaixo da toalha, no banco, vira para o Steve Kerr e fala, cara, é bola em você para você decidir o jogo. Só que o Jordan sabe que as câmeras sempre vão nele, tá todo mundo observando ele, no telão, tá todo mundo ligado. E o Steve Kerr, cara, vira e fala assim, é nóis, Michael! Deixa comigo, irmão! Eu vou resolver essa porra, é bola em mim! Ou seja, ele entregou a jogada inteira pro estádio inteiro do que o Jordan ia fazer, cara. Só que foi tão verdadeiro, cara, foi tão sincero. Ele era um garoto, como bem lembrou aqui o Pradman, ele era super jovem ainda, e é legal a gente lembrar que essa bola foi pro Steve Kerr, ele não titubeou, né? E uma das poucas vezes que ele se saiu muito bem nos playoffs foi quando ele pegou essa bola, fez o arremesso e resolveu aquele jogo pro Chicago Bulls, né, cara? Mais um coadjuvante aí de luxo nessa história inteira que merece todas as menções aqui. Assim como aconteceu com a Fórmula 1, gente, nos anos 80 e 90 a NBA tinha um charme, tinha um glamour, né? Tinha aquela coisa cultural muito, para mim, na minha opinião, pelo menos global, que não ficava só
ali nos Estados Unidos. E eu queria saber do nosso romântico Coyote Pippen se isso se mantém até hoje ou se ele tem a sensação de que a coisa mudou um pouco ao longo dos anos. Eu acho, cara, que a gente olha isso de uma forma mais romântica, né? Esse charme que tinha tanto a NBA quanto aí a Fórmula 1. Eu acho que, especialmente aí na época do Chicago Bulls, eu acho que isso acontecia porque, de novo, a gente vai cair naquela história da pulverização da mídia que a gente tem hoje. A gente tem grandes times, grandes heróis, jogadores hoje também, só que hoje está muito difuso isso, né? Para ter uma ideia, será que, Michael Jordan, eu acho que a gente tem as pessoas construíram esse ídolo, essa coisa humana dele, ele não tinha redes sociais, cara. Ninguém postava podre desse cara. Então era muito fácil se manter lá no topo, sabe? Era fácil demais. Eu não sei como seria hoje essa fofocada, sabe? Se alguém encontrasse esse cara num cassino, já iam postar um stories lá, olha só o que esse puto safado tá fazendo aqui, e no dia seguinte já caía toda essa história. Então era muito mais fácil isso acontecer. E a gente via Jordan em tudo, né? Na época eu lembro que eu jogava Mega Drive, tinha Bulls versus Lakers versus Celtics, tinha Jordan versus Bird, vários jogos ali que eram de NBA. Mesmo que você não acompanhasse a NBA, você era impactado pela NBA. Eu chegava na banca de revistas, eu comprava revistas de esporte só para ver as enterradas do Jordan. Mas eu tinha que ler notícias do Jordan só através das revistas, né? Não tinha outro meio, não tinha uma internet que trazia o tempo inteiro notícias de vários. A gente só tinha do Jordan, essencialmente. Então, por isso que a gente tem essa imagem do Pippen, aí também um cara como o segundo, que não se falava dele. Então, a mesma coisa da Fórmula 1. Ayrton Senna, tudo isso. Hoje um herói, né? Sempre foi um herói. Mas com redes sociais, será que seria dessa forma? Eu até devolvo para vocês essa pergunta aí, Dança e Prada. Será que Jordan hoje seria o que ele foi com o basquete de hoje, com as regras de hoje, que você não pode ter um jogo de corpo muito forte e com as redes sociais? Olha, Cunhote, excelente pergunta que muitas vezes as pessoas fazem em relação ao Pelé, se ele também seria um grandíssimo jogador com o futebol sendo muito mais físico, como ele é hoje, e também com o Bruce Lee, né? Se o Bruce Lee lutasse contra qualquer lutador de MMA, ele ia tomar um cacete ou a técnica dele ia fazer com que ele levasse a melhor ou pior? Nunca saberemos no caso do Bruce Lee, nem do Pelé, nem do Jordan, porque isso não vai acontecer. Mas o meu palpite é o seguinte, cara, eu vi esse Michael Jordan, né? Eu assistia nos anos 90 e vi no documentário um cara com um nível de competição e com uma força mental sobrenaturais, cara. Sobrenaturais. Um cara que sai do basquete para jogar beisebol, que muda completamente o corpo dele por 2 temporadas inteiras e retorna à NBA em altíssimo nível, praticamente novamente como o melhor jogador do mundo, isso não é normal. Isso não é normal, cara. Isso aí esquece. Então, no caso do Jordan, eu concordo contigo em relação às redes sociais. Ele ia ser ainda mais vigiado e aquela galera que tentou passar o pé nele talvez tivesse sucesso na atualidade, mas o nível de jogo, cara, isso pra mim é eterno, cara. Pra mim, e vou me estender ao Pelé do Santos, do Dennis Rodman aqui, cara. Se a gente tivesse Pelé hoje, ele seria altamente competitivo, ele sempre teve um baita porte físico e, na minha opinião, seria melhor do Brasil e muito possivelmente melhor do mundo por muitas e muitas temporadas. Magic Sans, eu assino embaixo, vou no cartório, tiro firma, entrego, na casa do Coyote Pippen, que você falou, concordo contigo. Acho que tem seres humanos aí que são totalmente fora da curva, acho que o Jordan é um deles. Você falou do Pelé, falou do Bruce Lee, que é verdade também, bem lembrado. Mas a gente pode falar aqui de, cara, Ademir da Guia, Gerson, Clodoaldo, Falcão, Zico, né? Um Zico hoje, o que ele ia fazer 30 anos depois, mas o que ele ia fazer hoje? Pra mim, ele ia comer a bola, ia botar o Cristiano Ronaldo no bolso. Falcão, Ademir da Guia, Tostão, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres. Ixi, cara, assim, são caras fora da curva e que eu acho que eles só se beneficiariam, que nem você falou, sabe, da modernidade, dos melhores campos, melhores bolas, melhores uniformes. Cara, é só você lembrar que a bola de capotão pesava tipo, quase 1 quilo, bicho. O bagulho era bruto, entendeu? Não era que nem hoje. Então, assim, é difícil comparar, né? A verdade é essa. A gente não pode comparar porque
são épocas totalmente diferentes, mas eu acho que quando você traz para aquele termo de o cara ficou parado um ano, voltou, foi campeão, melhor de tudo, putz, é difícil, né, você querer questionar um cara desse, sabe? A gente tem o charme, o glamour que a NBA tinha, que a Fórmula 1 tinha, 80 e 90, não sei. Acho que o Coyote Pippen falou bem com relação às mídias sociais de hoje em dia barrarem um pouco esse folclore, esse glamour, esse charme, porque tudo é instantâneo, né? O cara sai da corrida, eu já vejo o que ele fez, já vejo o que ele jogou, o que ele tava, se ele ficou puto, o que ele postou no Instagram, onde ele tá no dia seguinte, se ele foi embora para casa, ou se ele ficou até o final da corrida. Cara, sabe assim, e eu acho que lembrou um negócio muito legal aqui, né? A gente lia no jornal, né, cara, as coisas. A gente ia saber no dia seguinte, ler com detalhes, né? A gente precisava de um repórter bom, que conseguisse pegar a essência do evento. Hoje em dia, cara, você não precisa nem estar no evento, nem ter TV. Você liga no Twitter, você tem vídeo, foto, comentário, tá lá o melhor comentarista. Acho que se perdeu um pouco na nossa modernidade esse glamour, esse charme, né, não, Coyote Pippen? Cara, exatamente. Só encerrando esse ponto, eu acho que se a gente até for ver, o Michael Jordan, ele tinha até uma aura, né, em volta dele de mistério, né? Muita coisa não sabia realmente dele. Quem fez isso muito bem também foi um MJ aí também, que era o Michael Jackson, que é um cara que era só mistério também, né? Então, o Michael Jackson hoje a gente saberia de tudo nas redes sociais e não teria essa aura, né, cara, que foi construída. Então, eu acho que Michael Jordan seria só mais um famoso, tirando todo o lado do esporte, né? Claro, era um puta atleta, mas ele não teria a aura que foi construída, né? Especialmente tudo que aconteceu aí mexeu até com a economia americana, né? Com o tênis dele, o Air Jordan, que popularizou os tênis, né? Tênis de esporte, as pessoas usarem na rua. E é até legal só a gente fazer um parênteses aqui, que o Jordan ele não queria assinar com a Nike, né? Ele gostava da Adidas. Lá atrás, é uma baita curiosidade. E todo esse papo, gente, me faz pensar o seguinte, nos anos 80 e nos anos 90, e certamente antes, né? A gente lembrou muito do Pelé aqui, a gente tinha o amador, né? O profissional misturado com o amador no sentido de amar, de gostar, de fazer porque gosta, né? O Jordan, ele amava o basquete, cara. Você vê ele nos treinos, ele se divertia, ele realmente curtia aquilo tudo, né? E a gente vê isso em vários esportes. A gente falou aqui de futebol, de Fórmula 1, a gente pode estender isso ao tênis, ao vôlei e vários outros esportes também. E eu queria perguntar isso para vocês, gente. Antes, né, e a gente vê muito aqui nessa série, que a maioria dos jogadores que a gente vê são underdogs, né? Sejam brancos, sejam pretos, sejam da região e do estado que for ali dos Estados Unidos. Eles começam como underdogs, como caras que vêm de baixo, que estão começando, que são tímidos, que não fazem ideia de como dar uma entrevista. E o que a gente acaba vendo hoje são jogadores que com 15, 16 anos já tem um salário bacana, já tem todo um projeto de carreira estruturado, já tem olheiro do Barcelona, do Real Madrid, da NBA, quando é o caso de basquete. Isso cria uma dificuldade em ter uma identificação com a gente, né? E aí, assim como quando começa um jogo de NBA, eu vou jogar a bola para cima para vocês disputarem aqui e trazer a pergunta. A gente vive uma carência de grandes e verdadeiros ídolos no esporte e na vida, gente? Magic Sansan, eu acho que o ser humano, né, a gente gosta de, enfim, criar relações. Não é à toa que a gente está sofrendo tanto na quarentena, né? A gente pode até amar nossa mulher, nosso esposo, nosso filho, nossa filha, nossos pais, mas, cara, passar tanto tempo com essas pessoas é difícil. E criar essas relações, elas são essenciais, né? E quando você ama uma coisa, como a gente ama o esporte, no nosso caso aqui, nós três principalmente, é muito fácil você criar uma relação de afeto com aquele cara que levanta a sua camisa, a sua bandeira, aquele time que você tem uma afeição, né? E isso é natural e é humano. E eu acho que a gente sempre teve essa carência por ídolos. Sempre tivemos, sempre. A gente passou por isso aqui depois que o Senna morreu,
né? Em 94 para cá, a gente buscou de todas as formas um ídolo brasileiro, né? Nem é na Fórmula 1 em si, mas um ídolo brasileiro mesmo, que ocupasse aquele espaço que ele ocupou. A gente fritou o Rubens Barrichello na Fórmula 1, fritamos o Felipe Massa também, e, cara, nós vamos continuar fritando até que surja um verdadeiro talento brasileiro mesmo na Fórmula 1. O mesmo posso dizer aqui para os nossos jogadores de futebol, né? A gente teve grandes nomes na Copa de 94 e 2002, lembrando aqui que nós vamos chegar a 20 anos sem o título de Copa do Mundo na próxima Copa, ou seja, uma geração inteira já sem título de Copa do Mundo. Então a gente é carente de grandes ídolos, sim, né? No esporte. A gente acaba trazendo eles para a nossa vida, né? Eu não sei vocês se acompanharam, mas eu era muito moleque, eu tinha 5 anos só, quando o Brasil ganhou o Pan-Americano de Anápolis com o Oscar, Marcel, e a verdade é que depois do Oscar e Marcel, e tiveram alguns bons jogadores, óbvio, de basquete, né? Pop Splitter foi o primeiro a ganhar a NBA, né? Com o San Antonio Spurs, o Varejão também fez nome lá fora, mas não são grandes ídolos, né? Que a gente pode se comparar ou se enxerga nele, né? Muito moleque, viu o Santos campeão pela primeira vez num título grande. Eu tinha 19 anos em 2002. Comebol, e o São Paulo nem conta pra mim, assim, do ponto de vista de torcedor. Apesar de estar lá na lista e ter quebrado a fila, sim, viu, Xoxa? Mas eu estava no começo da carreira como jornalista em 2002, estagiando pela revista Trip, e eu tive a oportunidade de fazer uma chamadinha de 7 linhas numa sessão chamada Salada da revista Trip, e eu fui até o aeroporto entrevistar o Robinho e o Diego. Eu tinha 21 anos, cara, só, quando eu fui entrevistar os dois. Eles eram meus ídolos, eu tinha 21 anos. E peguei o autógrafo dos dois, entrevistei os dois, fiz uma notinha de 7 linhas para a revista Trip na época, e senti que ali eu tinha atingido o meu auge do ponto de vista de ter ídolos. Cara, eu acho que assim, a gente tem aí, né? Tá cheio de herói. Na NBA, a gente tem aí o LeBron, né? Tivemos aí o Kobe Bryant, mas se a gente for analisar o próprio Kobe Bryant, cara, a gente teve uma comoção, né, com a morte dele, mas vocês entendem também que foi algo mais instantâneo, foi ali, né? O Kobe Bryant morreu, a gente teve um período ali, e aquilo não continuou. Vieram outras coisas depois que sobreforam aquilo, né? Eu acho que a morte de um Kobe Bryant, por exemplo, se tivesse acontecido nos anos 90, né, por mais que ele não fosse um Jordan, seria outra coisa, outra dimensão, porque ele representaria algo muito maior do que ele representava até então, né? Então, eu acho que assim, a gente vive uma carência de heróis perfeitos, ou que pelo menos pareçam perfeitos, como era Jordan, como era Ayrton Senna, esses caras pareciam, né? E hoje a gente tem aí heróis instantâneos, né? Basicamente, youtubers, influencers, né? Que para uma galerinha aí, cara, eles são os heróis deles, né? Então, os atores, né? Que da nossa geração, os atores que a gente admirava, dessa galerinha aí, então, Giovanna Eubank, e aí uma lista deles aqui que a gente pode ficar falando, são verdadeiros heróis mesmo. Essa galera tem comoção quando assiste um story deles, né? E aí daqui a pouco, na semana que vem, aparece um novo, fazendo algo novo, com um número um pouco maior de seguidores, aquele lá atrás já é esquecido, né? Então é tudo julgado dessa forma. Então é um mundo muito diferente para a gente falar de heróis aqui. O que você acha, Sansa? Olha, Pippen, como já diria Bauman, cara, vivemos em tempos cada vez mais líquidos, né? Então o ciclo das coisas é cada vez menor, acontece cada vez mais rápido, a nossa memória já não ajuda tanto, né? E a quantidade de informações também contribui para que esses ciclos fiquem cada vez menores aí. Eu penso o seguinte, cara, eu vi muito no Michael Jordan, enquanto eu assistia o The Last Dance, o Muhammad Ali, cara, no jeito de falar, de se relacionar, sabe? No jeito de falar o que tá pensando mesmo, na cara, na lata, sincero, na zoeira, na brincadeira. O Ali fazia isso, cara, quando ele era lutador. Aliás, que lutador que era Muhammad Ali. E ele fazia essas brincadeiras com os repórteres, analogias, né? Ele falava através de fábulas, né, cara? Ele brincava demais, inclusive no ringue. E a gente viu o Michael Jordan jogando basquete com a língua de fora, fazendo careta, fazendo gesto.
é uma irreverência, né? E é engraçado que quando a gente fala irreverência, na hora me vem o Mamonas Assassinas na cabeça, né? Ô, irreverência dos Mamonas, meu! Então, essa coisa da irreverência remete muito à infância de muitos de nós e aos anos 90 e os anos 80. Então, eu acho que falta um pouco de autenticidade aos ídolos e potenciais ídolos que a gente tem aí. Então, quando o cara tem a chance de se posicionar, seja economicamente, politicamente, socialmente, quando ele tem a chance de ter uma voz que vá além das 4 linhas do seu esporte, ele nada fala, né? Então, a grande maioria aí dos nossos esportistas, principalmente aqui no Brasil, não se posicionam em absolutamente nada, cara. É legal fazer o trabalho social? E é fundamental. Espero que todos eles façam cada vez mais de uma forma orquestrada. Mas é muito importante eles, como heróis e como formadores de opinião, se posicionar em várias coisas. E olha que eu nem estou falando aqui, gente, de política, de esquerda-direita, de Jair Bolsonaro, de cloroquina ou tubaína, tá? Eu estou falando de posicionamento, por exemplo, em relação à violência contra a mulher, ao feminicídio, né? Em assassinatos que a gente tem aí nas favelas, extermínios que a gente tem de jovens nas favelas, próximas de onde esses caras nasceram. Então, quando eles não se posicionam, eles não movimentam a opinião pública e perdem a oportunidade de serem gigantes, como o Michael Jordan, em certo momento, perdeu a chance de se posicionar a favor de um senador negro que estava concorrendo contra um senador branco canalha, um cara preconceituoso, um grande filho da puta. E ele poderia ter se posicionado, preferiu ficar em cima do muro. Então, acho que um ídolo de verdade, cara, ele não se faz só de likes, de seguidores e de pedidos de autógrafo. Ele se faz de posicionamentos e convicções. Eu acho que é por isso até que o Pradman relembrou de tantos jogadores, né, ali nos anos 70 e 80 que tinham um posicionamento e eram muito mais do que um atleta de futebol. Um dos caras aí, não estou falando que ele é um herói, nada, mas ele saiu das 4 linhas dele e está chegando num terreno aí que não é muito dele, mas o cara não está fazendo feio, não. Que foi Felipe Neto aí poucos dias atrás. Né? Não é uma coisa comum da gente ver de influencers fazendo, mas é um cara que está metendo a cara aí, né? A audiência que esse cara tem em fazer isso, né, é arriscado demais e não roda viva para o Brasil inteiro. Saiu bem, viu? Aí você falou do Sócrates, eu acabei lembrando aqui também do caso do Caio, né? Que criticou assim, o Raí pelo posicionamento que ele teve como cidadão, como jogador de futebol, como se a posição que o Raí teve de destaque na história do futebol de São Paulo não permitisse dar opinião sobre política ou sobre questões socioeconômicas. Acho que o Xuxa falou bem aqui também antes, né, com relação ao Jordan. Isso acaba separando sim um pouco o homem dos meninos. E isso também, posso te falar, viu, acaba sendo até diferente pro ruim, ou pro negativo ou positivo, não sei. O Djokovic outro dia falou sobre o posicionamento dele com relação às vacinas, né? Que ele não topa, né, as vacinas, que ele acha que não precisa, tal. Assim, levantou deu uma aquecida no debate sobre isso de novo, né? Então acho que a gente precisa ter esse posicionamento, né? E isso que constrói os ídolos também. Eu concordo com o Sonsa, concordo com o Pippen. E, cara, é isso. Acho que esse é um assunto que pode acabar ganhando um Senta Que Lá Vem spoiler especial sobre documentários de futebol, e a gente reserva meia hora para falar sobre jogadores que importam. E vamos para as notas, né, gente? Eu gostei demais desse documentário. Eu acho que ele chega muito próximo à perfeição, assim como o Michael Jordan chegou muito perto da perfeição, na minha opinião. E é por isso que eu vou dar, minha gente, 99 poltronas amarelas para The Last Dance. Magic Johnson, 99 poltronas amarelas é bastante coisa, porque eu acabei escrevendo aqui 9.8 poltronas amarelas. Eu vou adaptar aqui. Cara, eu dou 98. Só dou 98 porque acaba. Se continuasse para sempre, eu dava 100 poltronas amarelas. Né não, Goiás Pippen? Mas não teve jeito, volta e meia, vinha mais uma lembrança dos episódios. São 100 poltronas amarelas aqui do meu lado. E vou falar para vocês, uma pena que não teremos uma temporada 2. Porque como eu queria mais disso, mais desse mesmo,
Eu queria muito mais desse mesmo. Olha, cara, eu acho que todo mundo queria, mas o que fica e o que todos nós sabemos é que a Netflix sabe como ninguém trabalhar um produto seu que é bem sucedido. Então a gente pode esperar, de repente, novas parcerias com a ESPN para trazer aí histórias, quem sabe, né, de outros esportes, como já fizeram com a Fórmula 1, como fizeram agora com a NBA, e como podem fazer, cara, com tênis, com vôlei, com futebol, com inúmeros esportes, e trazer para a gente histórias que a gente ainda não conhece, né? Porque isso que é enriquecedor, é a gente pegar a nostalgia e bater no liquidificador com todas as novidades que um bom documentário pode trazer, né, gente? A gente tem imagens dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, até agora há pouco, num documentário que, cara, beira a perfeição e que marcou muita gente, né? Esperamos que, assim como nós três aqui, na nossa quadra de basquete do Senta Que Lá Vem Spoiler, você tenha se encantado e dado uma boa avaliação nas suas plataformas, nas suas redes sociais, porque a Netflix está de olho e pode produzir muito mais coisa bacana. Então fica um agradecimento para o nosso bad boy, o nosso grandíssimo reboteiro, Denis Pradman. Obrigado, cara. Magic Sanson, Coyote Pippen, cara, foi um grande prazer participar com vocês de mais um episódio de Senta Que Lá Vem Spoiler, especialíssimo, os melhores documentários que a gente já viu. E, cara, espero ser convidado de novo aí, né? Eu sei que eu falo muito, mas é porque eu gosto de vocês, eu gosto de falar. Eu sou fã de Senta Que Lá Vem Spoiler. Não tem nada melhor que ser convidado, né, para participar de alguma coisa que você gosta. Então, gente, obrigado de novo. E a próxima sexta, contem comigo. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. What time is it? Game time! What time is it? Game time! What time is it? Game time! O que é o Senta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Senta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São dois caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, à telona. Telona, Telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as duas redes sociais. Para por aí, né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLDS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLDS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Cara, a gente está em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar para você onde a gente está. E não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer, tá lá no Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple Podcasts. E Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português, Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente ouvindo não só esse, como outros episódios na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta Que Lá Vem Spoiler! A, B, on the B.